Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ingrid, eu sou trabalhadora do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade e hoje estamos aqui reunidos para dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que estudamos todos os domingos. Então, inicialmente, como de costume, gostaria de convidar a todos a fechar os olhos, respirar fundo. Agradecemos, Pai, por mais esse domingo, mais uma oportunidade de estudo do Evangelho do Cristo. Que esse estudo possa transcorrer da melhor maneira possível e que o texto que será lido hoje possa ser verdadeiramente compreendido e que possamos de alguma forma colocar em prática em nossas vidas. Assim seja. Então, hoje o capítulo que vamos dar continuidade no estudo de hoje é o capítulo 5, cujo título é Bem-aventurados os aflitos, e que tem como mote aquela passagem que Jesus traz as bem-aventuranças. Hoje, especificamente, vamos estudar o título Causas Atuais das Aflições. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitas são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa, quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, ou por não terem sabido limitar os seus desejos. Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e de toda a vaidade que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer se houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Há que então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo. O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os males dessa natureza fornecem, indubitavelmente, um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode, então, o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez, mas a lei não atinge nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade, e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Deus, porém, quer que todas as criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí, segue que nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência,
fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para de futuro evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, sua felicidade futura. Entretanto, a experiência algumas vezes chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada. Quando as forças já estão gastas e sem remédio, o mal. Põe-se então o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz, perdi o meu dia, também ele diz, perdi a minha vida. Contudo, assim como para o obreiro, o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Bom, esse texto, ele traz algumas reflexões, muito interessantes, Primeiro, ele inicia nos alertando que existem basicamente duas espécies de aflições, se assim podemos dizer. Aquelas que têm suas causas nas nossas existências atuais e aquelas cuja origem vem de existências pretéritas. E esse texto, ele busca tratar justamente daquelas aflições que têm sua origem na nossa existência atual. Então, ele vem e traz alguns exemplos, de condutas, de pensamentos que acabam gerando essas aflições, Ele fala quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências. Fala das dissensões, das funestas disputas, enfim. E aí, no meio do texto, ele nos chama a fazer uma reflexão muito interessante, Fazer um verdadeiro exame de consciência a respeito daquilo que originou as nossas aflições, as nossas dificuldades. E se de fato pararmos e buscarmos remontar a origem dessas aflições, nós vamos entender que muitas das vezes somos nós mesmos que geramos esses conflitos, essas dissensões, disputas, doenças. Claro que com essa reflexão, de forma alguma, nós podemos chegar na conclusão de que tudo é a nossa culpa e entrar num sentimento de culpa que nos paralise e que não nos faça progredir. Logicamente que não. Mas fazermos uma reflexão a respeito do quanto a nossa vontade, os nossos pensamentos, as nossas atitudes são determinantes para a forma como vamos seguir a nossa caminhada, para de fato tomarmos o protagonismo das nossas vidas, tanto em relação aos sucessos quanto aos insucessos, Eu acho que essa é a mensagem mais assim, impactante, mais importante dessa passagem do Evangelho, E não nos esquecermos nunca de que, como a gente lembra sempre, a felicidade é a única fatalidade da qual nós podemos ter certeza nessa existência, na nossa vida. Então, o quão mais cedo, tomarmos as rédeas da nossa vida, estaremos mais próximos dessa felicidade e ter consciência de que nós somos nossos próprios algozes, muitas das vezes, é primordial, é essencial. É interessante também a gente observar que no finalzinho do texto ele faz uma analogia em relação ao obreiro preguiçoso, o obreiro preguiçoso que chega no final do dia e vê que não produziu, vê que não trabalhou e fica se lamentando. Mas da mesma forma que para esse obreiro preguiçoso, chega um novo dia de trabalho, chega um novo sol, para que ele possa dar continuidade ao trabalho que ele não conseguiu fazer, também vai chegar para nós um novo horizonte pós-túmulo, Então, é interessante, esse finalzinho do texto, como ele conclui, e que também já puxa o gancho, para o tema do próximo encontro de domingo, do próximo domingo, que são as causas anteriores das aflições. Então, eu acho que, analisando essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo,
nós podemos ter essas conclusões, né? Fazer essas conclusões. Primeiro, de que as causas das aflições, às vezes, são de vidas pretéritas, mas também, muitas das vezes, são geradas por ações dessa existência. E que nós precisamos, de fato, tomar o protagonismo dos nossos sucessos e dos nossos insucessos, para que nós possamos caminhar, né? Deixar de ficarmos estagnados, deixar de nos lamentar e, de fato, seguir, né? Não com esse pensamento de culpa paralisante, mas de fato, tomarmos a responsabilidade dos nossos atos, das nossas atitudes e seguir em frente. Bom, essa foi a reflexão, né, que eu achei interessante trazer para esse texto de hoje. Espero ter ajudado, né, com o estudo do Evangelho. E gostaria de convidar todos mais uma vez a fechar os olhos, respirar fundo, buscando mais uma vez nos conectar com a mente do Pai. Agradecemos, Pai Celestial, por mais esse estudo do Evangelho de Cristo. E rogamos, Pai, a Tua presença durante essa semana, que possamos estar em sintonia com os Teus desígnios, que possamos colocar em prática a leitura de hoje e que possamos estar novamente aqui no próximo domingo. Assim seja. E convido a todos, né, como sempre, a participar do estudo do Evangelho do próximo domingo, onde vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 5, né, e como falei, vamos tratar, né, a colega vai tratar das causas pretéritas das aflições, né. E é isso, um bom domingo a todos e até mais.